Bom dia. Eu vou-me sentar, eu acho que conseguimos na mesma. Vemos todos o que interessa. Eu vou projetar a minha apresentação para ser mais fácil, para não me perder. Eu espero não demorar muito tempo também. Trouxe algumas coisas para vos mostrar e que sirvam também de tema de conversa. Em primeiro lugar, quero agradecer à organização das Creative Mornings por me terem feito este convite. É com muito gosto que aqui estou. Agradeço também às pessoas que me vieram ver neste dia de chuva e tão cedo, que eu sei que não é fácil. E pronto, espero que valha a pena o que é que vou mostrar. Era uma vez, falando um bocadinho de mim, o que é que eu sou, o que é que eu faço. Eu sou licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Fiz lá um mestrado também, neste momento estou a fazer doutoramento. Essencialmente o que eu faço no meu dia-a-dia, dou aulas no IPCA, que é um instituto politécnico do Cabo e do Ave, onde dou aulas a um curso de Design de Comunicação e dou basicamente ilustração. Também temos lá um mestrado de ilustração e animação. E depois, como o Gil já referiu, tenho uma editora, a Editora de Xarã, onde faço trabalho de ilustração e trabalho de edição também. Era uma vez uma pintora... porque desde que era pequenina o meu sonho era ser pintora e portanto fiz toda a minha formação a pensar que ia ser o sonho da minha vida e que era isso que eu ia fazer. Entrei em Belas Artes, fui para o curso de pintura e tive uma grande decepção, não gostei nada do curso de pintura, achei que está ali a Manela, a pintora, a torcer aqui muito a cara, mas é verdade, não me identifiquei minimamente com o curso, não se calhar por causa dos conteúdos, agora com alguma maturidade e algum tempo depois consigo perceber que se calhar era mesmo eu que não estava adaptada aos conteúdos, àquilo que eu queria fazer. E tive 3 anos em pintura, até que ao final do terceiro ano percebi que não era o que queria fazer. Cheguei a casa, disse aos meus pais que não sabia o que é que ia fazer, mas que com certeza não ia continuar em pintura, que ia tentar mudar para design, porque nas Belas Artes o curso de pintura funcionava paralelamente com o curso de design e a convivência com os designers fez-me perceber que se calhar era muito mais design aquilo que eu queria. Então, era uma vez uma designer. Começou tudo novamente, 3 anos depois, voltei ao primeiro ano e comecei a fazer design e para mim foi como se fosse uma escola completamente diferente. Adorei o curso, tive contacto com professores que até hoje me marcaram e alguns desses professores eram ilustradores e são ilustradores, são designers e são também ilustradores. E o que eu percebi no primeiro ano de design é o que se calhar o que eu sempre procurei em artes plásticas não era a pintura, mas o que eu sempre gostei de fazer foi realmente a ilustração. E só no primeiro ano de design é que eu percebi o que era a ilustração, exatamente pela influência de alguns professores, nomeadamente o professor Rui Vitorino Santos, ou o professor Luís Mendonça, mais conhecido por Jémio Luís, que é também ilustrador, e que percebi que num contexto de design gráfico era muito mais fácil para mim trabalhar a ilustração, porque me obrigava a ter método, obrigava-me a sistematizar melhor as coisas, a relação também com a tipografia ou com a relação com o texto, ajudou-me bastante a perspectivar e a perceber melhor o que é que era a ilustração. E assim apareceu a ilustração na minha vida. Era uma vez não uma ilustradora, porque ainda não sei muito bem o que é que faço muitas vezes, mas o que é a ilustração. O que eu fui aprendendo e o que tento passar aos meus alunos é a forma como eu entendo a ilustração. E trago sempre, e se calhar tem aqui algumas pessoas que já viram algumas apresentações minhas, e eu trago sempre estas 2 imagens, porque é nestas 2 imagens que eu consigo sintetizar melhor o que é que eu entendo ou como é que eu vejo a ilustração. Temos aqui a imagem de um lobo, tecnicamente bem executada, mas que é muito próxima de uma imagem fotográfica. Estás bom? E que o que representa é exatamente o lobo. O significado que nós tiramos desta imagem é um significado bastante fotográfico. Aqui temos uma outra abordagem a um lobo, de um ilustrador que eu gosto muito, o Noma Bar, e que nesta imagem, embora haja a representação na mesma de um lobo, há um simbolismo para lá da imagem fotográfica. A imagem dá-nos a referência visual do que é um lobo, mas acrescenta muito mais significado pela escolha das cores,
pela escolha dos ícones. Nesta imagem nós conseguimos perceber a história do capuchinho vermelho, mas mesmo a disposição das imagens é colocada de forma que nós consigamos tirar outros significados. Por exemplo, o facto da cabeça do capuchinho vermelho estar no nariz do lobo indicia que o lobo está a cheirar o capuchinho vermelho. E mesmo o facto do corpo do capuchinho vermelho estar a fazer a forma da boca do lobo indicia-nos já que o lobo vai comer o capuchinho vermelho. Portanto, é assim que eu entendo a ilustração, o que eu costumo chamar de uma imagem com camadas, uma imagem que precisa de metáforas, que não se subjuga ao texto, portanto, ela existe a partir de um texto, mas que não se deve limitar a esse texto, deve ajudar a construir o texto, portanto, a ilustração é também ela uma forma de narrativa. E foi isto que eu fui aprendendo ao longo dos tempos e mesmo no meu percurso enquanto designer. E foi assim que foram aparecendo os primeiros trabalhos. Este é o primeiro livro que eu editei assim a sério. Eu tinha editado outro, um mais pequenino, mas que tinha só uma cor e o processo era inverso. Primeiro veio a ilustração, depois é que veio o texto. Este é assim um livro que podemos dizer de forma de editar mais convencional. Na altura foi-me proposto pela falecida Campo das Letras, que já não existe, é uma editora que entretanto já não existe, e que era uma coleção que se chamava Novos Ilustradores e que se propunha exatamente mostrar o trabalho de pessoas que nunca tinham publicado ou pouco tinham publicado. Eu tenho alguns trabalhos publicados, o que eu trouxe, os exemplos que eu trago são exemplos, eu em cada livro tento crescer um bocadinho, tento que cada livro seja diferente e que me traga experiências diferentes e conceitos diferentes. E os exemplos que eu trago aqui hoje é exatamente para mostrar que cada um deles é pensado de uma forma, ou que teve foram momentos importantes para a evolução do meu trabalho. Neste caso foi o primeiro, portanto a primeira vez que eu trabalhei um livro, porque é muito diferente trabalharmos uma imagem isolada, trabalharmos um livro, um conjunto de imagens, a primeira vez é um bocadinho assustador. E aqui no alondarão debaixo da cama, eu vejo, hoje olho para o livro e vejo mesmo como um espaço de experimentação. Aqui, nesta imagem, o que o texto dizia era o menino estava com uma grande dor de dentes e, portanto, foi ao dentista. Para mim, a ida ao dentista sempre foi uma coisa muito tortuosa e muito difícil. E, portanto, o texto não diz especificamente que os dentes foram arrancados a ferros, mas a minha visão que eu vi na altura do texto foi exatamente esta, quase uma imagem mais bruta, mesmo medieval, pela dor que a criança tinha ao lhe ser arrancado o dente. Um outro trabalho que foi muito importante no meu percurso e que me ensinou o quão importante é nós investigarmos quando estamos a fazer um trabalho de ilustração, que a ilustração não é só uma coisa introspectiva, mas tem muito a ver com o texto e, portanto, temos que investigar sobre esse texto. Quanto mais nós soubermos sobre o que estamos a falar, sobre o tema, mais capacidade nós vamos ter de ser originais. E este livro, O Menino Jesus da Cartolinha, foi um livro que eu comecei a fazer em casa, de uma forma muito fechada, e não estava a conseguir chegar a nenhum resultado. O Menino Jesus da Cartolinha é uma lenda de Miranda do Douro, portanto, existe mesmo uma figura, um santo do Menino Jesus da Cartolinha, e como eu estava bloqueada, resolvi pegar em dois amigos, o Pedro e a Catarina, que está ali ao fundo. Fizemos uma viagem muito engraçada, muito boa, durante um dia, e fomos visitar então o Menino Jesus da Cartolinha. Diz? Amigos, claro. Fomos visitar o Menino Jesus da Cartolinha e quando vim fiquei com uma sensação completamente diferente do trabalho que eu tinha que fazer, porque o Menino Jesus está metido numa vitrine, rodeado de planejamentos, de ofertas que as pessoas dão, de ouro, de roupas muito bem bordadas, e isso foi então quando eu voltei, tive a certeza que queria fazer uma abordagem muito próxima da igreja, no sentido da talha dourada, de ir buscar aqueles ambientes de talha dourada, da arte sacra, e então comecei por fazer uma pesquisa exatamente de imagens de barroco, de talha dourada, para trazer então essa informação para a minha ilustração, que já é visível ali, por exemplo, na roupa do Menino Jesus, na própria estrelinha que vamos vendo em alguns sítios das ilustrações, no cajado do pastor. Este livro foi importante para mim também, porque para mim uma das coisas mais difíceis de trabalhar na ilustração são as expressões, são as caras. É muito fácil fazer só uma ilustração e pôr um pé, uma cara, uma casa, mas quando
temos que passar para a figuração, mostrar a cara, mostrar a personagem, torna-se um processo muito complicado. E eu até que andei sempre a evitar isso, até este trabalho, ia tentando sempre a forma de fazer as caras ou simplificava muito, sem nunca as assumir, ou evitava de qualquer forma. E foi neste livro que eu disse, não, vou assumir de uma vez por todas que tenho que resolver este problema. E a forma que eu encontrei de o fazer foi tornar realmente as caras enormes e as personagens ganham todas uma expressão muito mais centrada na cara e não tanto no corpo. E foi aqui que eu percebi que a gente se diverte imenso a pôr um olho maior que o outro ou a puxar um olho mais para cima, que o caricato está em não ser uma figura geométrica que tem duas bolinhas ou uma bola que faz a cara, mas essa deformação é que faz é que traz alguma expressão depois para as personagens. No caso aqui da vidente, aqui também o reflexo dessa tal pesquisa que eu fiz com os planejamentos, com as imagens muito retiradas da igreja, e como ela era muito velha, esta ideia de associar também a técnica ao conceito que nós queremos dizer, porque não é que isto seja uma coisa original, esta coisa de amarrotar o papel e fazer a cara, mas se a cara é amarrotada, então vamos amarrotar também o papel para lhe dar alguma textura de fundo. Um outro livro que foi importante para mim foi o livro dos medos, porque me juntou com uma pessoa que é muito presente e muito importante para mim até hoje, que é a Adélia, que se tornou posteriormente a minha sócia. Foi com este livro que nós nos conhecemos. A Adélia escreveu o texto e eu ilustrei. É sobre os medos que as crianças têm, é uma forma de desfazer esses medos. E eu trabalhei a ilustração exatamente dessa forma, de modo a desconstruir os medos. Tornei-os tão patéticos que, se eles forem lidos, eles ao serem lidos já são patéticos, porque falamos do Martim sem dentes, por exemplo, mas a ilustração vai ajudar a tornar tão patético que as crianças, quando estão a ler o livro, acabam por se rir dos próprios medos e acabam por desfazer um bocado esse mito. Este livro foi importante também porque, como os livros servem todos de espaço de experimentação, e este foi um espaço de experimentação. Se até aqui trabalhava muito só a imagem, comecei a trabalhar também a questão da relação entre o texto e a imagem, porque no fundo a minha formação é design e portanto sentia-me mais à vontade e até com alguma motivação para isso, e portanto em todo este exercício neste livro tentei que as ilustrações fossem construídas a pensar já no espaço para o texto. Por exemplo, se eu eliminar o texto aqui desta personagem, ela vai ficar muito vazia, vai parecer que falta ali qualquer coisa. Portanto, a imagem começa a fazer sentido só também com o próprio texto. Ou brincadeiras deste género, nesta frase que diz: o António tem medo que apareça uma banana e eu atiro para debaixo da cama, e portanto a própria ilustração interage com o texto e com o conteúdo do próprio texto. Para mim a ilustração vive não só do conceito, mas também da técnica. Eu acredito que pode viver de técnicas mais tradicionais, e temos excelentes exemplos da Joana Concejo, por exemplo, ou até em Portugal temos imensos exemplos da Teresa Lima, em que tem um tipo de abordagem mais tradicional, mas que trabalham também a tal questão da metáfora e do conceito na imagem, que eu acho que é fundamental. Mas acho que às vezes a técnica pode passar por expressões diferentes das abordagens mais tradicionais. E no meu caso, a minha característica passa muito por isso. Eu acho que tiro da ilustração, os meus desenhos são mais expressivos, tento tirar mais a expressão do que propriamente um rigor, porque em termos de desenho também não sou uma pessoa que seja muito motivada ou que tenha grandes capacidades sequer para um desenho muito rigoroso. Este livro é um livro também de muita experimentação, em que eu tento perceber o que é que está à minha volta. Eu acho que se nós temos tintas, temos acrílicos, temos lápis, é importante usarmos. Podemos usá-los da forma tradicional, como se aprende na escola, mas podemos usá-los de outra forma menos convencional. Por exemplo, se nos dizem que o óleo é para trabalhar de forma mais pastosa, ou a aguarela é para trabalhar com muita água, porque não trabalhar a aguarela como se fosse um acrílico? Se calhar vamos conseguir tirar expressões e resultados também interessantes. Portanto, é importante nós sabermos fazer, é isso que eu digo aos alunos, eles no primeiro ano aprendem a fazer, mas se calhar às vezes é preciso desconstruir para conseguirmos uma expressão e conseguirmos alguma originalidade. Nesta imagem, por exemplo,
Não sei se vocês conseguem ver porque há alguma luz, mas eu fiz esta ilustração com uma série de técnicas e depois precisava de alguma textura. Este livro tinha que ser entregue, estava uma semana muito chuvosa, eu não conseguia sair de casa e portanto tive que desenrascar mais ou menos com o que tinha em casa. E neste caso a textura que é feita das árvores, que nos parecem as folhas, foram feitas com arroz, por exemplo, através da fotografia do arroz, a alteração da cor depois digitalmente, para poder introduzir aqui depois na árvore para criar alguma textura. Numa mesma imagem deste mesmo livro sobre a Matilde Rosa Araújo, eu queria conseguir a expressão do mar. Era um mar que estava muito revolto e portanto interessava-me estes salpicos, interessava-me esta força. Comecei por fazer experiências dentro daquelas capinhas, aquelas micas com água, com tinta, abanar, fotografar, digitalizar. Ainda não era bem o efeito que eu queria, então mais uma vez fui à cozinha. Fui buscar azeite, consegui umas mechas que para mim já me agradavam mais e depois salpiquei com vinagre para depois conseguirmos então estas formas que vemos aqui em baixo através da bricolagem lá de casa. Esta foi uma das imagens que eu tinha na cabeça, mal li o texto, que queria fazer muito, que é a Matilde enterra o gato debaixo de uma árvore e depois essa árvore vai crescendo e ela vai sempre revisitando a árvore para se lembrar do gato e portanto na minha cabeça fez logo sentido que a própria terra que estava a fazer crescer a árvore tinha que ter a forma do gato. O dia estava muito chuvoso, a terra que estava lá fora estava toda muito molhada e portanto a solução foi ir buscar café. Isto para dizer que não há fronteiras, ou seja, se a gente tem um objetivo, se nós temos na nossa cabeça uma certa expressão, muitas vezes os alunos dizem: professora, eu não fiz porque eu não tinha o lápis 2B. Não tenho lápis 2B, mas se calhar tenho lápis, ou se calhar não tenho lápis, mas tem qualquer coisa que risque lá em casa. Portanto, o que importa é a expressão, é a forma de nós chegarmos às coisas e muitas vezes, se não formos numa linha reta e até fizermos uns certos desvios, conseguimos encontrar coisas muito mais interessantes pelo caminho e que nos permitem crescer muito mais. E era uma vez uma editora, depois destas experiências todas, eu e a Adélia, porque este livro da Matilde Rosa Araújo foi feito com a Adélia também, eu e a Adélia ficamos amigas e começamos a pensar porque é que não nos juntávamos as duas, tínhamos tanto gosto pelos livros, e se não nos juntávamos e podíamos nós construir a nossa própria editora. Do meu lado, enquanto ilustradora e designer, portanto conseguia controlar mais ou menos a parte de produção também. A Adélia, para além de escritora, é livreira, é educadora para a infância e, portanto, fazia todo sentido. Entramos nesta aventura. A nossa editora chama-se Tcharã. Há uma história engraçada por trás do nome, mas não temos tempo para estar aqui a falar dela. O nosso primeiro livro foi A Crocodila Mandona, em 2010. E vou-vos falar deste livro porque tenho um conceito, agora enquanto editoras, pensamos não só num livro bonito, mas pensamos num livro que funcione para as crianças também e que elas possam continuar a trabalhar com um livro que não se esgote só numa primeira leitura. Este livro, A Crocodila Mandona, quando eu li o texto da Adélia, fez-me lembrar logo o jogo da minha mãe Dá Licença, porque é: Senhora Crocodila, posso passar? E o que trazes no bolso para me dar, diz a crocodila, e depois uma personagem qualquer responde: trago-lhe uma caixinha de amêndoas. E depois a crocodila deixa passar ou não conforme gosto da prenda. E, portanto, fez muito lembrar aquele jogo do avança e recua. E na minha ideia pensei logo, a primeira ideia que eu tive foi de fazer um livro que andasse todo em cima do corpo da crocodila. O livro é isso, nós vamos virando as páginas e vamos andando sempre em cima do corpo da crocodila. E então começamos aqui, temos que imaginar isto como se fosse interativo. Aliás, neste momento estamos a trabalhar para uma aplicação para a iPad da crocodila, em que vamos tentar animar isto realmente de uma forma mais interativa, mas a ideia sempre foi essa, e quando vamos às escolas é assim que nós explicamos: saltamos para cima do corpo da crocodila e ali já começamos a ter uns obstáculos, tem umas bolas que sobem e descem, portanto temos de ter cuidado para saltar por cima das bolas. Depois temos ali uns picos, temos uma porta, temos de tentar abrir a porta, depois de abrir a porta ainda temos que passar para lá do lago, e aqui continua o corpo da crocodila, estamos a ver a continuação das páginas. Aqui continuamos também, temos de ter cuidado com os obstáculos. Pronto, o livro funciona todo como uma narrativa. Eu só pus as primeiras imagens, mas começa a ficar cada vez mais complicado. Ou seja, o corpo da crocodila às vezes corta, às vezes desce de página. Vamos tendo sempre estas setas que nos indicam o caminho para a criança saber
por onde é que há de seguir. E temos até, em algumas páginas, sítios para as enganar, em que temos várias opções de entrada na página, mas através das setas elas conseguem perceber qual é o caminho que têm que seguir. Um outro livro da editora O Segundo que me deu muito gozo fazer foi este, O País das Pessoas de Pernas para o Ar, com o texto do Manuel António Pina, um texto já muito antigo do Manuel António Pina, e que tive o privilégio de trabalhar com ele diretamente. Aqui a forma, este livro é construído com vários capítulos, tem 4 histórias, e portanto a forma que eu encontrei de reunir essas mesmas histórias no mesmo espaço, mas ao mesmo tempo fragmentá-las, foi através da tipografia, da ilustração trabalhada como se fosse, ou melhor, a tipografia trabalhada como se fosse ilustração, e nestas aberturas de capítulo. Este foi o conto que mais gozo me deu fazer de todo o livro. É o Menino Jesus Não Quer Ser Deus. É um Menino Jesus muito chateado porque tem esta tarefa árdua de ser Deus, e coitado, consegue fazer milagres, é uma chatice, e então anda zangado com o mundo porque não quer ser Deus, e diz à mãe que não quer ser Deus, e diz ao pai que não quer ser Deus, e depois faz lá uns feitiços, em vez de fazer milagres faz assim umas coisas más, transforma pessoas em porcos. E é muito engraçado. E eu gostei muito de trabalhar esta personagem do Menino Jesus como se fosse uma criança voluntariosa, não é? Como todas elas são, com as suas birras, que é uma coisa que nós não imaginamos, não é? O Menino Jesus, quando cresceu, deve ter sido sempre bem disposto. Este não era, este era bastante mal disposto. Fazia cá os seus milagres, e eu aqui pus como se ele fosse um mágico, não é? Com a varinha de condom. Cá está. O texto não diz que ele tem a varinha de condom, mas para mim, como ele é um mágico, conseguimos, a ilustração ajuda a construir a tal narrativa. Portanto, neste momento o texto não é só do escritor, mas acaba por ser partilhado em termos de narrativa com o ilustrador também, e no final, coitadinho, ele não consegue deixar de ser Deus e, portanto, acaba muito frustrado com a sua auréola na mão a dizer que, pronto, é a minha sina, vou mesmo ter que ser Deus. Este livro tem uma particularidade, é que o conto que lhe dá o nome é O País das Pessoas de Pernas para o Ar, e conta exatamente a história de um país onde as pessoas andam com as mãos no chão e veem tudo pernas para o ar. Resolvemos fazer uma estratégia gráfica aqui no livro, de a certa altura o livro rodar, e temos, por exemplo, esta página que já indicia isso. Temos do lado esquerdo o texto normal, e depois o texto já começa a virar, está em diagonal, que nos dá a entender que na página a seguir alguma coisa vai acontecer. Na página a seguir temos uma página que está direita e outra página que já está de pernas para o ar, e na página que se segue só conseguimos ver o livro realmente se virarmos o livro de pernas para o ar, e a partir daí temos que começar a ler, portanto, no sentido contrário ao que estamos habituados. E a imagem tanto dá para ver ao contrário, como se a virarmos conseguimos na mesma ter uma perspectiva, portanto, de ver a imagem direita ou ver o mundo de pernas para o ar. O Mocho Comi foi um desafio engraçado também, aqui com o texto do Carlos Nogueira, que é uma coleção que nós temos na Teixeira sobre os contos tradicionais da tradição oral, de contos da tradição oral, e a mim o desafio deste livro foi, eu gosto muito de trabalhar com contrastes e gosto muito de trabalhar com o preto, e há um certo preconceito em introduzir o preto nos livros para criança, porque acham que as crianças estão associadas mais às cores. Eu não acho, de algum contacto que tenho tido com elas, acho que o que interessa realmente é a expressão, é a história, e o resto é conversa. E então o grande desafio deste livro foi trabalhar o preto e o branco, a construção de um lobo que era muito feroz, ao mesmo tempo se calhar um bocadinho simpático também. E uma das coisas que eu descobri, que eu já sabia porque a Adélia já me tinha dito, porque ela tem experiência com crianças, é que as crianças adoram a personagem má, adoram tudo o que é monstros, tudo o que é bruxas, elas adoram. Portanto, este lobo teve bastante aceitação, e no fundo o mocho também é um mocho bastante mal disposto, e elas também acabaram por gostar destas personagens que são mais pesadas que aquilo que nós estamos habituados a ver. E tentei criar um ritmo no livro também de... A história é um mocho que é comido pelo lobo, e eu tentei criar o preto e o branco. Quando os fundos são brancos, o mocho ainda não está dentro da boca do lobo, e a partir do momento que o mocho entra dentro da boca do lobo, começamos a ver os fundos negros, e o livro funciona todo por este ritmo entre o preto e o branco. Aqui é quando o mocho escorrega pela goela abaixo do lobo. Uma das vantagens de trabalhar como editora é poder trabalhar com outros autores, não só fazermos livros para nós. Aliás, a editora começou para eu e a Adélia podermos fazer livros juntas, e agora editamos há mais pouco tempo, há coisa de uns meses, 2, 3 meses,
em que voltamos a trabalhar as duas, mas tivemos praticamente 2 anos sem trabalhar uma com a outra, porque é tão bom chamar outros autores, é tão bom trabalhar com outras pessoas, que acabamos por chegarmos ao final de 2 anos e dizer, mas então nunca mais editamos as duas, tipo, fizemos a Crocodilo Amandona e nunca mais, portanto, fizemos a Crocodilo Amandona e depois só o 10º livro é que tornou a ser uma parceria das duas. E temos autores já conceituados, que conseguimos que tivessem trabalhado connosco, como é o caso do Era Uma Vez um Cão, de João Vaz de Carvalho, que é um ilustrador que nós gostamos muito, o David Pintor, que é um ilustrador espanhol que nós também gostamos muito, a Teresa Cortés, que é de Lisboa, ou então alguns autores mais novos, em que publicaram aqui o primeiro trabalho, que é o caso do Nadaf, da ilustradora Cátia Vidinhas, ou Os Dois Irmãos e a Bruxa, da Patrícia Figueiredo. Duas ilustradoras que penso que ainda têm muito a mostrar. Uma das características da editora, e que acho que nos tem ajudado bastante a divulgar o nosso trabalho, é que imprimimos os livros sempre em 3 línguas, em português, em inglês e em espanhol. Isso tem permitido nas feiras, por exemplo, vender o livro, os direitos do livro a alguns países, e portanto permite-nos alguma divulgação. E acho que tem funcionado bastante bem. Os livros estão à venda também na Amazon, temos tido algumas vendas que nos deixam, portanto, não são significativas, mas que nos fazem perceber que o livro veicula também noutros ambientes, que para nós é importante. Esta questão das traduções podemos falar imenso sobre esta questão da edição, isso seria outra conversa, mas lembrei-me de trazer este exemplo, porque as traduções nem sempre são fáceis. Muitas vezes, por exemplo, a Crocodilo Amandona funciona muito por rima. A tradução, para manter a rima, é muito complicada. Às vezes temos que alterar completamente o sentido, mas depois também não podemos contradizer a ilustração que já está feita e não vamos fazer ilustrações novamente. Portanto, a tradução nem sempre é fácil. Um exemplo muito engraçado que nós tivemos foi este livro, O Elefante em Loja de Porcelanas, do André da Loba. O ilustrador é o André da Loba e o texto é da Adélia Carvalho, e que foi uma parceria que nós fizemos com a Vista Alegre, portanto foi um trabalho partilhado. E na altura de fazer a tradução que veio do título foi Elephant in a China Shop. E obviamente que a Vista Alegre disse que nem pensar. E o tradutor dizia, não, mas é o normal, assim, as pessoas lá fora vão ler, é o normal. China Shop não quer dizer que seja assim uma coisa de loja de chinês, é uma coisa até bastante fina. Nem pensar, tem que ser Elephant in a Porcelain Shop. Portanto, foi um dos muitos exemplos que nós temos desta questão da tradição. É. Ok, agora falando um bocadinho da motivação que nos leva para os livros, era uma vez na escola, porque nós enquanto editora trabalhamos muito com as crianças, e já que o tema é a infância, resolvi falar um bocadinho dessa experiência. Eu, a primeira vez que me pediram para ir à escola, portanto eu fiz os livros, eu confesso que quando faço os meus trabalhos não penso muito se as crianças... Agora já tenho algum cuidado. Eu tenho cuidado, por exemplo, as primeiras ilustrações que fazia tinha muitos alfinetes e agora tenho algum cuidado, até porque esteticamente acho que já não faz sentido nenhum. Ainda ontem estava a montar a apresentação e estava aqui a mostrar ao Pedro um trabalho que eu fiz no primeiro ano de pintura e de modo a não estragar, não é, a imagem que eu tenho, eu resolvi não o trazer de todo. E portanto tenho algum cuidado com quando estou a trabalhar para crianças, obviamente. Eu acho que eu não decidi assim, eu vou trabalhar para crianças. Eu acho que a minha linguagem é que leva a isso, não fui eu que pus o rótulo. Acho que o rótulo veio sendo posto pelas propostas que me foram aparecendo, que eram muito mais direcionadas realmente para crianças, e eu entendo, se calhar pela gama cromática, pela temática em si, que eu desenvolvo, pelas formas. Mas, de qualquer maneira, há alguma preocupação. A primeira vez que me pediram para ir às escolas, eu tremi completamente, porque o contacto que eu tinha com crianças era com a minha sobrinha e sempre me assustei muito com crianças e, portanto, fiquei assim um bocado em pânico, mas eu vou lá fazer o quê? Vais falar do teu trabalho, mas como é que eu trato? Fiquei um bocado em pânico. A verdade é que fui a primeira vez. A conversa correu muito bem. As crianças receberam-nos, ou recebem-nos sempre de uma forma tão aberta, normalmente já conhecem os nossos livros e levantam perspectivas sempre tão interessantes.
Nós tentamos também nos nossos livros pensar nelas. Por exemplo, na Crocodila Mandona, no final, nós temos esta parte em que eles podem intervir no livro, em que temos para rimar, em que eles vão continuar a história, vão continuar esta lenga-lenga e fazer as suas próprias interpretações, e depois têm para desenhar. E chegam-nos sempre imensos desenhos de crocodilas, que são sempre uma delícia. Tinha tantas para mostrar. Temos peças de teatro que foram feitas à volta do tema da crocodila e que nós vamos assistir, e somos sempre tão acarinhados que, por exemplo, para rimar, chegam-nos também imensas continuações do livro da crocodila. Senhora crocodila, posso passar e o que trazes no bolso para me dar? Uma galinha que acabei de abocanhar. Senhor lobo, ponha-se a andar, essa galinha eu vou jantar. E é muito bom ver como o livro continua e tem sempre continuidade, que não é uma coisa que se torna fechado. O livro dos medos, por exemplo, no final tem também um sítio para desenhar, e sugere que as crianças fechem os medos que têm dentro de uma caixa, para nunca mais os verem e eles ficarem lá fechados. E tivemos ações em muitas escolas que fizeram isso, caixas à entrada das salas, em que os meninos tinham sonhos maus, de manhã escreviam e punham dentro da caixa, sem mostrar a ninguém, porque eles têm muita vergonha de dizer os sonhos que têm. E houve escolas, por exemplo, que enterraram, vieram ao jardim, abriram covas e meteram lá os medos deles. Outra coisa que eu faço com eles é ateliês. Mostro o meu trabalho, explico o processo. Eles têm muito aquela ideia que desenhar é só com o lápis. Eu explico-lhes que desenhar pode ser com a tesoura, por exemplo, que a ilustração de recorte também funciona muito bem. E depois chegam assim alguns mimos destes também e que me inspiram bastante. Portanto, há uma troca, eu mostro-lhes que é possível fazer de uma maneira e eles mostram-me que é possível fazer ainda melhor, não é? Mas uma das experiências mais fortes que nós vivemos nas escolas são os comentários deles, sem dúvida, os comentários aos nossos trabalhos, de porquê que tu gostas muito, porquê que a tua cor preferida é o verde? Minha cor preferida é o verde? Sim, tu fazes tudo a verde, tudo a verde. E realmente, se eu for a ver, se eu for a ver, eu utilizo muito o verde e tenho... Isto foi uma escola que eu fui, uma das muitas que nós fomos aqui no Porto, e que eles trabalharam os nossos livros e trabalharam muito o Moscomi. E uma menina chegou à minha beira, porque eles desenham, mas também escrevem, e chegou à minha beira com a história do moço com o olho inchado. Que era um moço, coitadinho, que tinha nascido com um olho inchado, um olho muito maior que o outro, porque para ela, este meu moço realmente tem um olho inchado. Aquilo que eu tentei fazer de ser assim expressivo, não é? Que eu dizia há bocado, para um olho maior que o outro, ou para tornar a personagem mais caricata, ela viu que... E eu fiquei muito contente por saber que tinha feito um moço que tem um olho inchado. Aqui, por exemplo, quando nós explicamos a tal história da narrativa da crocodila, uma vez eu estava a explicar, agora temos aqui uns picos, temos de ter cuidado para não cairmos ali na porta de baixo, e um menino disse assim, calma, agora é preciso ter muito cuidado, porque tem ali uma grande armadilha. Portanto, eu quando pus estas folhas nunca me lembrei, aquelas armadilhas que nós, quando somos miúdos, contam as histórias, pôr no bosque, o buraco, tapar com folhas, e ele viu logo ali uma armadilha. Portanto, eu acho que esta dinâmica de ilustração, de acrescentar coisas ao texto, nem sempre é fácil, porque os miúdos às vezes estão... Acho que agora nem tanto, porque as professoras estão muito mais abertas. Mas nos primeiros tempos era mais complicado, porque estão se calhar formatados para uma coisa mais literal ao texto e não a descobrir as coisas na ilustração. Mas a partir do momento que eles entram nessa dinâmica, eles não param. Eles veem o que eu lá pus e veem muito mais. E portanto sugerem-me, e agora quando vou às escolas já digo, cuidado que ali está uma armadilha. Obviamente. Ou aqui, por exemplo, na Papa Livros, lá na livraria onde nós trabalhamos, estava um pai a comprar o livro e chegou à beira da dela e disse, quero trocar este livro porque ele está aqui rasurado. Portanto, eu pus ali, não dá para ver muito bem, mas há aqui uns registros de caneta, uns riscos, e a criança disse assim, isso é sobrancelha. Portanto, não há nada mais compensador do que realmente... Não há que ter medo deles, há que acreditar e há que valorizar aquilo que eles dizem. Mas o grande trunfo que eles me deram foi realmente neste trabalho, que é o trabalho com que eu vou fechar aqui a apresentação, que é As Máquinas de Maria, que é uma animação que eu comecei a fazer já há muito tempo, quando estava ainda na faculdade, e que depois essa animação evoluiu, nós... Concorremos a um projeto de subsídio pelo ICA, pelo Instituto de Cinema e de Audiovisual, ganhamos o subsídio e, portanto, prolongamos essa animação para uma série de televisão de 26 episódios.
Claro que isto já não era só eu a fazer, implicava uma produtora, implicava animadores, implicava dinheiros e, portanto, houve muita gente a dar palpites no meu trabalho e uma das coisas que me diziam era que eu, na altura, quando refiz, porque tive que refazer muita coisa para adaptar lá a história para crianças e para televisão, uma das coisas que eu fiz foi, passei o cão, que é o Tex, o nome não é meu, eu também não gosto muito do nome Tex, mas passei o cão a ter rodinhas, porque o ambiente das máquinas de Maria é todo ele um ambiente feito em máquinas e, portanto, para mim fazia todo sentido que o cão também fosse uma espécie de máquina e que andasse em cima das rodinhas. Fizeram um pé de vento, que não podia ser, que os cães não têm rodas, que os cães não sei o quê. Então, que as crianças não iam entender isso. Então, vamos mostrar às crianças. E fizeram um teste com algumas crianças. E a resposta foi logo, claro, faz todo sentido, claro, o cão tem que ter rodas, obviamente. E, portanto, elas ajudaram-me a ter, se for o meu grande trunfo aqui, a conseguir que o cão ficasse com rodinhas. E então, era uma vez a Maria, ou era uma vez as máquinas de Maria, é este projeto de animação que começou então em faculdade. Uma das coisas que eu gosto, ou que gosto de dar continuidade ao meu trabalho, eu gosto muito de animação, embora atualmente pouca coisa faça em animação, mas que o que eu entendo do que eu faço de animação é mais ilustração animada, não é animação. Portanto, eu não sigo as regras da animação, como segue a Walt Disney, como segue aqueles filmes que nós vemos de animação. Acho que o que eu gosto de fazer é pegar na ilustração e animá-la. Portanto, vem muito mais da expressão da ilustração do que propriamente da técnica da animação. Por exemplo, aqui temos a Maria e o que eu faço é ir mexendo ligeiramente as várias peças do corpo da Maria para conseguir uma animação, porque o princípio da animação é exatamente este. Eu normalmente mostro sempre um dos episódios da tal série, já trabalhada, com os produtores, com os dinheiros, com os animadores. Mas há pouco tempo, há 2 ou 3 dias atrás, um amigo meu pediu-me a Maria antiga para mostrar na escola. E eu revi a Maria que já não via há muito tempo. Então hoje resolvi trazer a Maria antiga, até porque tem aqui pessoas que acompanharam este projeto e que já lá vão 10 anos. Eu sei que na altura vocês já lá vão 10 anos. Na altura viram muito a Maria, agora já não a veem há tanto tempo. Eu pensei, então vou trazer a Maria outra vez para nós vermos outra vez a Maria. O que vocês vão ver é uma animação ainda muito tosca, muito de autor, mas que eu muito sinceramente continuo a rever muito mais do que na que depois foi para a televisão. Ou seja, eu gosto da animação que foi para a televisão, já passou na televisão, mas há toda uma série de opções que eu tive que tomar, nomeadamente a voz da Maria passou a ser uma voz de uma adulta a fazer de conta que era criança. Nós conseguimos ver aqui as diferenças. Esta é a minha Maria, mesmo aquela que eu criei. E a Maria de lá é aquela que depois foi para a televisão, ou seja, ela tem um ar muito mais amigável. Na primeira animação que eu fiz, ela não falava, nem tinha boca. Aqui já começa, ela fala pelos cotovelos, ri-se imenso, tive que lhe pôr umas manguinhas, tornou-se muito mais amigável, não é? Portanto, foi uma série de ajustes que foram feitos e que eu acho que fizeram todo sentido. Mas eu continuo a rever-me muito nesta primeira animação, que já não havia realmente há muito tempo e que foi bom, até porque, entretanto, tive uma Maria e fez todo sentido a máquina de fazer dormir. Não sei porque é que a gente não se lembrou disso nos primeiros 6 meses. E portanto é isso que nós vamos ver muito rapidamente, esta animação. Ela tem alguns momentos assim um bocadinho mortos. Vamos ver se a gente não adormece. Maria era uma menina de 7 anos, muito precoce. Lia livros com 1000 páginas.
Via muita televisão. Sur le pont Grand-Pass, dans la limite du sud, les troupes françaises du Tchad appuient l'aviation française. E grande parte do seu tempo passava em frente ao computador a jogar e a navegar na internet. Não conseguia estar parada. Estava sempre a engendrar qualquer coisa. Dizer que a pessoa que fez a voz era mesmo uma Maria, que neste momento tem 19. E de dizer também que este trabalho era um trabalho académico e que foi muito experimental e que foi muito baseado num livro também da Calandraca que se chama As Máquinas, e que eu fui beber muita inspiração a esse livro. E pronto, era o que eu tinha para vos mostrar. Vitória, Vitória, é com a vossa história. Obrigada.